em mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Araceli. Dr. Antônio, por favor. Boa tarde, Cláudio. Um grande prazer estar aqui. Eu sou cirurgião plástico aqui em João Pessoa há 32 anos. Fiz a minha residência em cirurgia geral no Hospital dos Servidores do Estado do Rio, a residência de cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. E já temos um doutorado em caracterização da superfície das próteses de silicone, né? Um mestrado, aliás, desculpa. O doutorado está sendo concluído agora também no mesmo sentido. E estou aqui à sua disposição para responder as perguntas inerentes ao nosso assunto, cirurgia plástica. A cirurgia é uma área, assim, que tem um glamour muito grande, mas também é uma área espinhosa, que as pessoas às vezes não têm dimensão. O que foi que levou você a trilhar por essa área? Cláudio, a princípio eu achei interessante lidar com pessoas que não tinham doenças mais graves. Sim. Então, para mim, parecia ser um lado mais suave da medicina. Isso foi uma das coisas que me levou. Mas teve uma coisa engraçada que aconteceu, que quando eu era criança ainda, fazendo palavras cruzadas, que eu gostava muito de fazer, tinha uma das perguntas que dizia: importante cirurgião plástico brasileiro. E a resposta era Ivo Pitangui. Eu disse, puxa vida, eu vou um dia ser um personagem de questionamento de quadrinhos. De palavra cruzada, exatamente. Teve muito desafio nessa área, né? Você se lembra de algum desafio impactante que você defrontou? Eu acho que hoje na medicina a gente sabe que até a graduação, de uma certa forma, está muito mais fácil de você conseguir na medicina. Na nossa época já era muito mais difícil conseguir a graduação. Hoje já é mais fácil, mas, no entanto, a residência ainda continua sendo, eu acho, o grande desafio. Então, o desafio é você entrar na residência que você gostaria de entrar, né? Tanto na especialidade básica, que é a cirurgia geral, quanto tentar entrar no hospital e no serviço que você admira e que você quer ser parte daquele serviço. Então, acho que o grande desafio foi chegar no Rio de Janeiro e entrar no Hospital dos Servidores do Estado, que na época era o Hospital da Presidência da República, era o hospital onde levava o Presidente da República. Isso era uma coisa importante, era um hospital que, para você ter uma ideia, a gente ganhava o jaleco, ganhava a bata, a roupa, a calça também, todas com bordadas com o seu nome, o nome do hospital. Você era servido por garçons. Então, era um hospital realmente fantástico, o Hospital dos Servidores. A gente tem, graças a Deus, vários representantes, ex-residentes do Hospital dos Servidores do Estado aqui na Paraíba, né? E depois, acho que a minha formação lá, como também a minha formação na Universidade Federal da Paraíba, que eu acho que a gente tem que agradecer muito aos nossos professores. Excelente. Eu acho que sempre nossa Universidade Federal foi um dos tops no Brasil, porque eu vi isso, né, Cláudio? Todos os estudantes que se formaram aqui, que realmente gostavam de estudar e iam para fora, sempre tinham êxito. Sempre tinham êxito no que faziam. Não vi nenhum voltar sem ter o êxito que tinha intenção de conseguir. Então, o desafio foi trilhar por esse caminho. Isso, que não é fácil. Por esse caminho que não é Porque fácil. Hoje em dia, inclusive, tem cursos de final de semana, de cursinho, que não dá a mesma segurança nem a mesma habilidade que uma residência consegue. Com certeza. Dar segurança. Você vê, hoje a residência de cirurgia plástica são 6 anos. São 3 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica. E quando você termina a residência de cirurgia plástica, que você acha que já é cirurgião plástico, para a sociedade você ainda não é cirurgião plástico, você não é especialista em cirurgia plástica. Você é um aspirante à cirurgia plástica. Eu fiz parte durante 10 anos da comissão que realizava a prova de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para o título de especialista, né? Passei 10 anos, agora estou na comissão de prêmios da sociedade, saí esse ano da comissão de especialista, e a gente via a dificuldade que é você chegar a ser especialista em cirurgia plástica. Então, esse é um grande desafio. Não é só você terminar o curso de medicina, não é só você terminar cirurgia geral, você tem que ter uma residência de cirurgia plástica duríssima, muito estudo, para depois você fazer uma prova de residência, de especialização e receber o título realmente de especialista.
E depois disso, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente ainda tem que fazer outra prova, que é a apresentação de um trabalho inédito que você tem que apresentar, Um TCE. para uma banca, tá certo? Para você ser titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A partir desse momento é que você pode dar aulas nos congressos de cirurgia plástica. Então há uma cobrança muito grande em cima Muito da grande. formação. Muito grande. Eu acho que isso é importante para fazer da cirurgia plástica brasileira uma das mais importantes do mundo. Sim, é referência a nível mundial. Hoje né? nós somos a maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, passamos a americana. Foi mesmo. Tanto em membros como em número de cirurgia. E sem contar que eu acredito que muitos brasileiros foram para fora e atuam nesses locais, principalmente nos Estados Unidos, no sul na Flórida, né? Muitos. E também na Europa, na Ásia, né, Dubai. Você tem muitos cirurgiões plásticos nesses lugares todos. Eu acho que o Brasil exporta bons cirurgiões plásticos para o mundo inteiro. Inclusive tem até o turismo, né? Turismo de cirurgia plástica, né? O pessoal que sai daqui vai fazer as cirurgias plásticas, opera e voltam de novo para o Brasil, né? Apenas não residem fora, mas apenas fazem as cirurgias plásticas. E também tem muitas pessoas que vêm ao Brasil para fazer, vêm de fora para fazer a cirurgia plástica, né? Esse aspecto, a gente vê que às vezes existe uma moda. Antigamente era moda, antigamente que eu digo, na Idade Média, a moda ser volumosa, né? Era uma qualidade que tinha mais cheinhas, né? Mais cheinha, quem tinha poder aquisitivo pelo menos para comer bem. Hoje parece que mudou, né, esse perfil. Então, muitas vezes, tanto muda o aspecto do perfil, que é a moda, como também eu acredito que tem modas de determinados tipos de cirurgias. Por exemplo, seios volumosos geralmente é uma preferência grande em referência para a sociedade. Me diga uma coisa, quais são as principais tipos de cirurgias que são mais procuradas? As cirurgias mais procuradas, porque você tem que dividir entre o homem e a mulher, né? Sim. Nas mulheres, a cirurgia mais procurada é a cirurgia de mama, né? Em segundo lugar, vem a cirurgia de abdômen. E hoje, com um número enorme de pacientes, também quase chegando a esses padrões, não chega ao padrão da cirurgia de mama em termos de números, mas chegando num nível muito alto, são as cirurgias de face. Sim. Hoje, a cirurgia do rejuvenescimento facial tem sido realmente uma tônica muito grande. Você falou em relação a modas nas cirurgias, por exemplo, a gente teve... Eu me lembro quando eu cheguei aqui em João Pessoa, em 1993, a moda eram as mamas pequeniníssimas. A gente fazia a mamoplastia redutora e as pacientes olhavam para a gente e diziam: doutor, eu queria ficar como um ovo estrelado. Era isso que falavam. E a gente tentava reduzir o máximo possível as mamas, né? Depois veio a época da prótese de silicone, né? Às vezes, com a influência da moda americana, as brasileiras começaram a querer ter as mamas bem maiores. Certo. Então, claro, aquelas que tinham as mamas gigantes, elas queriam sempre a redução, porque o problema não era o tamanho só da mama, era também a queda da mama. E também a questão da coluna, às vezes, né? O problema de saúde mesmo, né? E as outras que não tinham nenhum problema com a mama, era só com a intenção de aumentar o volume, né? E como toda moda, ela vem e vai e volta. Eu diria até o volta depois. Né? E a mama, hoje em dia, as pacientes não querem mais próteses tão grandes. No entanto, como disse você, as pacientes querem ficar muito magras. Talvez a influência das redes sociais, mostrando influencers e modelos com baixíssimo peso, acho até, em alguns casos, até sem beleza também, porque ficam magras demais, né? Mas a moda hoje busca isso, né? Os abdômenes mais malhados possível. E a cirurgia plástica entrou nessa onda de querer satisfazer esse marketing, satisfazer esses desejos das pacientes, fazendo lipoaspirações cada vez mais superficiais, que deixem a pele mostrando a musculatura do abdômen, tirando coisas que eu não concordo muito, Cláudio, porque, como eu disse a você, a moda vem, vai e volta. Então, essa moda pode passar e muita gente vai ficar triste depois de ver a barriga
quando a moda passar e saber que não vai ter a possibilidade de mudar. Eu digo sempre, mostrando para minhas pacientes, por exemplo, aquelas que chegam querendo umas mamas muito grandes, umas próteses muito grandes, eu digo, olha, eu quero lembrar você o seguinte, quando você calça um sapato de salto alto e vai para a festa para ficar bonita, você calça, sofre pra caramba lá nas festas, procura às vezes chegar paga e o preço sentar na alto. mesa, tirar e calçar uma sandália por enquanto, mas quando você chega em casa, você tira o sapato e fica maravilhosa. Quando você coloca uma prótese de mama grande demais, você vai ficar bonita na festa, vai sofrer com peso, mas vai sofrer com peso quando chegar para deitar, vai sofrer com peso quando acordar, quando for para academia, quando for para qualquer lugar. Ainda não tem uma. Então pense bem. É descartável, não, que Não, possa não dá para retirar tirar e botar de novo, né, Cláudio? É difícil. E nesse aspecto, você falou também do homem, né? Sim, o homem hoje ele faz muita cirurgia de pálpebra e muita cirurgia de ginecomastia. E aumentou muito também a cirurgia de abdômen, né, e de mama nos pacientes pós-bariátricos. Eu lembro que adolescente era muito influenciável, e também é uma questão que a gente vai comentar mais adiante, a questão do bullying, né? Então, eu peguei vários adolescentes que tive que encaminhar porque a situação chamava atenção e eles também sentiam com baixa autoestima, né? Essa cirurgia é uma cirurgia que é muito realizada. Não é uma cirurgia assim, sem nenhuma, com um índice de complicação muito baixo, porque geralmente temos um hematoma, alguma coisa assim, porque é praticamente uma mastectomia que você faz, só que uma mastectomia moderada, né? Dependendo do grau de ginecomastia, a gente tem 3 graus de ginecomastia. Quando é o grau 1, aquele grau mais simples, só aquela pequena glândula atrás da areola, maravilhoso, pós-operatório, tranquilo, os pacientes ficam outra pessoa. Mas as outras, a cirurgia já é um pouco maior. Complicado. Entendeu, Cláudio? Agora, eu te digo uma coisa. A importância psicológica para esses pacientes é enorme. Não só na ginecomastia, né? Como nas hipertrofias mamárias também. Tem pacientes que praticamente voltam a viver. É aquela paciente que um aspecto muito comum nas pacientes, por exemplo, nas mulheres, né, que tem as mamas grandes, ela é um tipo uma posição introspectiva. Ela joga os ombros para frente como se fosse para esconder a mama dela. Então, mais ainda leva ao problema de coluna. Mas, olha, eu sempre digo que duas coisas chamam muita atenção: a altura. Sim. E as mamas, quando elas começam a se desenvolver na menina. Então, geralmente, elas assumem uma postura encurvada. Isso. E corcunda, praticamente, para não se destacar. Não se destacar. Eu sempre digo assim, invariavelmente, dos presidentes que concorreram aos Estados Unidos, quem ganhou foi o mais alto. Então, a altura é um meio de destaque. E também os baixinhos, que me perdoem, mas a altura é importante, é fundamental. E eles tentam igualar, como eles não conseguem desenvolver tão rápido, as pessoas ao seu tamanho. Então, eles começam a bater com força, não é? Verdade. Além disso, a questão do bullying, principalmente na adolescência, eu acho que você pegou vários casos, mas eu lembro de eu acho que há uns 15 anos atrás, faz tempo, em que eu tinha uma paciente e que ela chegava muda e saía calada do consultório com algum problema, a princípio, que eu pensei de fundo psicológico, se tivesse sofrido algum trauma, algum abuso, alguma coisa, encaminhei a psicóloga. Porém, não teve nenhum resultado, ela continuava do mesmo jeito. Até um dia que ela chegou e comentou que iria falar o que estava incomodando ela. E eu fiquei surpreso quando ela disse que era em relação ao tamanho da orelha, a famosa orelha de abano, que o pessoal chama, né? Que é o termo certo, viu? É o termo científico. Mas o pessoal chama orelha de Dumbo. Assim, aí já é o termo pejorativo. Pejorativo, em que não tão pejorativo, porque Dumbo conseguia voar com a orelha, né? Alçar voo. Mas veja bem, e o plano, na verdade, ele não cobria a parte estética. Porém, a gente já tinha um bom relacionamento, eu liguei para você, encaminhei a paciente, e você operou divinamente, muito bem, e ela voltou no consultório
que eu não acreditei a mudança de comportamento dela. Ela chegou de rabo de cavalo, com um sorriso nos olhos que eu não via, nunca tinha visto, e alegre, expansiva. E foi a partir daí, eu vou ser sincero, que eu diminuí mais o preconceito, assim, de certa maneira, sobre a importância da estética. Ela tem uma importância, tanto é que hoje em dia já se fala em inteligência estética, não é? Que é um aspecto importante que atrai as pessoas, né? Isso. Realmente, o lado psicológico é fantástico. Isso aí eu acho que uma das, é, das maiores alegrias, né, Uhum. que a gente tem dentro da cirurgia plástica. Porque você sabe muito bem que a gente, na medicina, a gente tem uma remuneração um pouquinho mais diferenciada do que as outras profissões, na grande maioria dos casos. Mas eu acho que o prazer maior do médico é quando ele vê o paciente satisfeito, quando ele vê o paciente feliz, quando você vê que você fez uma cirurgia bem feita. Eu te digo com toda sinceridade, tem hora que eu vou numa sala ver o paciente no curativo, saio da minha sala onde eu faço atendimento, vou fazer o curativo. Quando eu vejo o resultado da cirurgia, eu volto, cara, vibrando como se eu tivesse feito um gol, sabe como é assim? Fechando a mão, graças a Deus, agradecendo, porque realmente é muito prazeroso você fazer um trabalho bem feito. Eu acho que esse é o grande prazer da medicina, sabe? E você falou assim, uma remuneração diferenciada, mas você disse uma coisa que é o tempo de formação. Sim, É aquela coisa, saber qual parafuso você deve apertar para o exatamente. estudo o tempo que você leva para entender a máquina. Exatamente. O problema não é o geral, é saber qual o detalhe. Exatamente. Agora me diga uma coisa, deve ter pego também muita questão de expectativa com o resultado da cirurgia. Como é que você trabalha essa parte junto ao paciente? Porque eu acho que deve chegar alguns assim, ó, com a revista e diz, eu quero ficar desse jeito, né? É interessante. E eu acho o seguinte: Hoje a não é nem, cabeça do nem paciente, revista, é celular. a cabeça do paciente, Cláudio, ela chega ao infinito em termos de qual será o resultado da cirurgia dele. Então, o que cabe ao cirurgião plástico, certo? É dizer o que a ciência pode fazer por ele. Isso é muito importante, deixar o paciente totalmente, certo, ciente do que é que a gente pode conseguir. Essa história de você operar um paciente porque você é particular e vai receber os honorários daquele paciente, sabendo que você não vai ter um bom resultado, eu tô fora. Eu acho que a grande maioria dos cirurgiões também. Uhum. Porque o prejuízo é muito maior. Não é só o fato de você ver o paciente insatisfeito. Você mesmo vai ficar triste. Então, o que é que eu penso? Quando o paciente chega para você e diz, eu quero fazer uma cirurgia que você acha que o que você for fazer por ele, você não vai melhorar, não Uhum. faça a cirurgia. Diga ao paciente que você não vai Seja conseguir melhorar. sincero. Na vida, tudo é custo e benefício, certo? Uhum. Por exemplo, eu já tive um caso, por exemplo, vou te contar essa história, de uma paciente que chegou para mim para fazer uma redução de mama. Ela tinha uma mama praticamente perfeita, só era um pouco avantajada, como se tivesse colocado uma prótese de silicone. Ela tinha a mama que a maioria das mulheres gostaria de ter, Desejaria. sem nenhuma queda, só um volume maior. E ela chegou para mim para operar. Ela tinha mais ou menos uns 17 anos. Depois dos 16 anos, você já pode fazer qualquer cirurgia na mama, porque aí você já teve todo o desenvolvimento da mama. E essa paciente chegou e disse, eu queria fazer uma redução de mama, doutora Célia. Diminuir o tamanho da minha mama. E eu disse a ela, eu não vou lhe operar, porque você não tem ideia das cicatrizes que eu vou colocar na sua mama para deixar ela menor. Então você vai, depois de ver sua mama menor, valorizar muito mais as cicatrizes que eu deixei do que o resultado. Então, o custo, tá certo? Vai ser muito maior do que o benefício. Uhum. Nesse caso, não vale a pena operar. Bom, o tempo passou, ela não operou, graças a Deus, com outro cirurgião, não procurou outro cirurgião para operar. E um belo dia eu estou na escola da minha filha, e ela era professora da minha filha. E ela chegou para mim e disse, eu queria agradecer o senhor, pelo fato do senhor não ter me operado quando eu fui lá no seu consultório, porque hoje a minha mama está maravilhosa. Eu comecei a fazer ginástica, academia, a quantidade de gordura que eu tinha na minha mama diminuiu, Reduziu. minha glândula ficou de um tamanho
excelente e eu não tenho nenhuma cicatriz na mão. Então, eu quero agradecer ao senhor por causa disso. Eu acho que isso aí é fantástico, né? Para a gente ouvir uma coisa dessa, né? Eu acho isso maravilhoso. E tem um aspecto também que é assim, a gente sempre enfatiza, principalmente o CRM, que medicina é meio, não é resultado. Você não tem como garantir o resultado. Esse é o grande E problema para a cirurgia plástica, né? Porque o STJ já tem algumas, como é que chama? Algumas jurisprudências, né? Dizendo que a cirurgia plástica é uma cirurgia de fins, infelizmente, né? Mas já tem outras jurisprudências também dizendo que é de meios. Mas a grande maioria dos juízes julgam como se fosse uma cirurgia de fim. e quando enfatiza o antes e depois, é lógico que pode mostrar resultados bons, mas que aquilo não é o que é resultado final. Pode acontecer porque cada pessoa tem suas peculiaridades que podem atrapalhar, inclusive, eu acho que você se depara também com o queloide, que às vezes acontece e foge à sua alçada. Mas quando você diz, olha, a gente vai fazer o possível, e eu não garanto, porque é um meio da gente tentar atingir o que você espera, isso já quebra um certo expectativa com relação. E, de uma maneira geral, é a sinceridade, a franqueza, a transparência com que você passa essa segurança e o paciente confia, como essa professora agradeceu depois, né? Pois é, isso aí que é interessante. Eu acho que na medicina, de uma forma geral, na cirurgia plástica, tem essas particularidades, né? De a gente poder decidir operar ou não operar, tá entendendo? Uhum. Mas tem que ser muito honesto. Muito honesto. Eu acho que tem condições de melhorar? Tem. Não tem, não tem. E quando tem condições de melhorar e você vê que o paciente está um pouquinho meio em dúvida de fazer o procedimento, aí você deve insistir, dizer, não, realmente esse procedimento vai ser muito bom. Quanto ao pós-operatório e essas mudanças que você vê tardiamente, o nariz é um caso interessante. O nariz, quando você opera, Cláudio, até 2 anos depois ele pode modificar. É Pode mesmo. mudar de tamanho, pode reduzir de tamanho. Então, é uma das áreas mais importantes da cirurgia plástica, para usar o ditado, onde é menos, é mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas cirurgias de nariz. Como também, do mesmo jeito que tem o menos aí de atuação, tem o mais na cabeça dos pacientes, porque é a cirurgia que os pacientes mais fantasiam o resultado. Chegam, às vezes, com fotografias, como você está dizendo aí, e mostra como ela quer ficar. Eu quero ficar igual a isso aqui. O nariz de Cleópatra, como diz o pessoal no ditado, né? Mas se você for ver algumas fotografias e algumas imagens de Cleópatra, ela não tinha o nariz tão bonito assim, não. Viu? Pois é. Bom, e como é preparar o aspecto do pré-operatório e no pós-operatório de uma cirurgia plástica? Bom, As questões das recomendações, dos sim, cuidados. sim, isso é muito importante. Quando a gente chega, o paciente primeiro vai para a consulta, você vê a queixa dele, o que é que ele realmente quer fazer, qual é o interesse dele em relação à cirurgia. A partir daí, você deve pedir os exames pré-operatórios, que são os exames que vão te dar uma certa segurança em relação a qualquer problema de saúde que essa paciente possa desenvolver, tanto durante a cirurgia como depois da cirurgia. Eu, basicamente, peço 3 exames muito simples: hemograma, coagulograma e glicemia. Se todos esses 3 exames estiverem normais, Cláudio, eu normalmente não peço mais exame nenhum. Só peço outros exames quando algum desses 3 estão alterados. Peço o risco cirúrgico, o paciente faz o eletro, se o cardiologista achar que ele tem que fazer um teste de esteira, ele faz o teste de esteira, se achar que ele tem que fazer até uma angiotomo, faça. Para o cardiologista me dar um ok, dizendo que essa paciente vai para a cirurgia sem nenhum risco cardiológico. E aí a gente coloca o paciente na sala de cirurgia com toda a segurança. Outra coisa importante, anestesia. Saber qual o tipo de anestesia ideal e ter um excelente anestesiologista do seu lado. Eu acho que isso é uma das seguranças maiores que você pode ter na sua cirurgia, né? E no pós-operatório, uma coisa importante que você já começa a preparar também no pré-operatório, que são as recomendações para o paciente. O paciente tem que saber que ele faz parte do tratamento. E na cirurgia plástica, principalmente, ele faz parte importante demais, porque é dele que a gente vai esperar o repouso, certo? Qualquer
é, é, Atividade atividade fora do padrão no pós-operatório de uma cirurgia pode plástica pode impactar. atrapalhar totalmente a cirurgia. Imagina, você pode ter um hematoma, do hematoma pode ter uma infecção, do infecção pode ter uma retração, pode ter uma cicatriz hipertrófica ou alargada. Então, tudo isso, né, é da responsabilidade do paciente. Ele tem que saber que ele faz parte do tratamento também. E a gente faz ele saber disso, entendeu? Já no pré-operatório. Diz, ó, a gente tem isso aqui, a gente vai fazer, você prefere, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo isso a gente vai orientando. Então, esses são os cuidados, mas e a parte mental do paciente? Muitas vezes é uma coisa que o paciente vem com uma ideia, vem com uma fantasia, um sonho. Nós temos aquela síndrome dismórfica, né? Sim, Muitos pacientes chegam se achando totalmente que eles apresentam uma determinada alteração que eles não têm. sim. Eu acho que isso é uma coisa mais fácil de você perceber, não só pelas recomendações que foram feitas para que esse paciente te procurasse, como também, geralmente, esses pacientes chegam com algum acompanhante que te informa alguma coisa sobre o comportamento do paciente. Ah, esse menino se acha feio demais, não sei o que esse menino está vendo de errado aí. E realmente, quando o paciente fala alguma coisa que você vê que ele está fantasiando aquilo, primeira providência, encaminhar para um psiquiatra ou um psicólogo, Uhum. né? Nesse caso aí, por exemplo, que você falou da menina, se você tivesse visto que não tinha nenhuma alteração, olha, é melhor ir para um psiquiatra para ver o que é Sim. que realmente está te incomodando, porque eu não estou vendo nenhuma alteração. Mas se você vê que tem realmente alteração, aí você vai e leva a sério e faz a cirurgia. Se não, manda para um profissional que seja o profissional adequado para tratar aquela patologia daquele paciente, porque não adianta, você pode fazer a cirurgia mais linda, mais perfeita do mundo e não vai deixar aquela pessoa feliz. Ela vai sempre estar querendo fazer outra, fazer outra, fazer outra, fazer outra. Em busca da perfeição, Da perfeição onde não talvez não existe, existe. né? Perfeição é só Deus, né, meu amigo? Agora, a gente tem um outro aspecto que aumentou muito, a questão das cirurgias bariátricas. E aí também é muito atrelado com a parte de cirurgia plástica, né? Muito. Eu tenho recebido demais, tenho operado vários pacientes, sou recomendado por vários colegas, graças a Deus. E realmente é também uma cirurgia, assim, são pacientes que não são simples, Uhum. né? Não só do ponto de vista do tipo da qualidade da cirurgia, do excesso de pele, porque, Cláudio, é interessante, o paciente bariátrico, ele perde o peso, mas os vasos dele Não reduz. são iguais aos vasos de quando ele era gordinho. Então, é cada canudo enorme. Uhum. Então, isso levanta e aumenta o risco de hematomas, de seromas, e isso é muito comum no paciente pós-bariátrico. Mas a gente tem aumentado muito o número de pacientes que fazem esse tipo de cirurgia na cirurgia plástica inteira, né? E é uma coisa que não vai parar, porque realmente a cirurgia bariátrica deu certo. Veio para E ficar. cada vez está dando mais certo. Né? Cada vez ela está ficando menos traumática, a recuperação mais rápida. Né? É até o aspecto de intervenção metabólica do Também. paciente. Quantas pacientes deixam de tomar medicação, que tomavam um catatal de medicação e agora não tomam praticamente nada, não tomam remédio para diabetes, tomam remédio para pressão. E outra coisa, né? O lado psicológico também Sim. melhora muito. E quando faz a cirurgia plástica, realmente é muito gostoso você ver aquelas pacientes com autoestima retornando. Eu tive uma paciente recentemente que chegou no meu consultório e disse: doutor, eu quero fazer essa cirurgia porque uma pessoa olhou para mim e disse: para você ficar bonita de novo, você tem que nascer de novo. E aí essa paciente, eu acho que ela buscou, sabe, foi forte, fez a cirurgia bariátrica primeiro, depois voltou, fez as cirurgias plásticas depois, e hoje é uma outra mulher, né? E aí ela diz: agora eu quero ver essa pessoa dizer para mim que eu tenho que nascer bonita, nascer de novo para ficar bonita, entendeu? Então é muito interessante você trabalhar com paciente pós-bariátrico também. E tem também, de toda maneira, a questão da autoestima, né, da cabeça da pessoa. Apesar de que, como diz o poeta, a beleza, desculpe as feias, ela é fundamental, porque a questão como diz, a inteligência
estética. estética. Mas eu acho que a beleza é fundamental na cabeça da pessoa, né? É, Na autoestima. exato. Eu colocava, Cláudio, no meu computador de consultório, não sei se você lembra sempre aqueles computadores, aqueles PCs antigos, Sim, né? sim. Que você escrevia uma frase na tela e ela ficava passando, indo e vindo, né? É protetor de tela. Isso, eu colocava, sabe o quê? Cirurgia plástica igual a autoestima. E ficava passando no meu monitor o tempo todo. E hoje a gente vê também assim um aspecto que é a opção que existe em algumas situações por procedimentos invasivos e não invasivos. E é uma linha tênue de outros profissionais que existem, que querem abordar esse aspecto como um milagre, como uma facilidade. Qual a sua percepção em relação a essa situação? Cláudio, eu digo que hoje nós estamos vivendo no mundo do presente. Uhum. Um mundo que praticamente as pessoas não pensam nem no futuro. Só quer viver aquele presente Aqui e ali. agora. Aqui, agora. Isso é a cultura do Instagram. Uhum. Infelizmente é uma coisa que eu tenho visto, assim, as pessoas querendo crescer rapidamente através de uma propaganda, Uhum. certo? Que às vezes não tem a sua base, o seu alicerce muito forte. E às vezes as pessoas fazem as coisas para, como na medicina, que é uma coisa que não deveria acontecer nunca, fazem as coisas para vender aquele produto. Eu quero vender essa cirurgia, aí eu quero vender uma cirurgia de mama, eu digo, vou fazer uma mamoplastia estruturada. Aí coloca no Instagram. Mamoplastia estruturada. Fazemos mamoplastia estruturada. Fazemos alça lateral. Fazemos sutiã interno. São vários termos que eles usam no Instagram e eu acho que isso às vezes está banalizando um pouco a cirurgia. Essa história da mamoplastia estruturada, tem um cirurgião que está fazendo uma técnica nova agora, que é a mamoplastia estruturada, tal. Eu disse, meu Deus do céu, por que é que eu não estou fazendo essa técnica? Por que é que eu estou tão atrasado? Eu fui saber o que era realmente a técnica da mamoplastia estruturada. Cláudio, é a mamoplastia redutora, onde o cirurgião tira um pouco mais de tecido glandular da mama e troca por uma prótese. Isso a gente já fazia há séculos. Eu não vou dizer séculos, senão a gente vai parecer velho. Mas a gente já fazia há 20 anos atrás, meu cara. Tá entendendo? E a gente fazia com comedimento, porque a gente usava próteses pequenas. Não fazia uma mastectomia, uma ressecção glandular muito grande, para não deixar a prótese muito superficial, tal. Fazia com mais cuidado, usava próteses menores. Mas não, o cara muda o nome das coisas, tá entendendo? Para fazer um procedimento que parece ser, fazer aquele procedimento parecer uma coisa inovadora e vender uma coisa nova. Então, eu tenho muito medo disso no Instagram. É tanto que foi permitido agora pelo Conselho Federal de Medicina, né, a colocação de fotografia de pré e pós-operatório. Eu ainda não tive coragem de fazer, meu amigo, porque eu acho que é uma exposição muito grande para o paciente. Sim. É aquela exposição que, igual aquela história de abrir um travesseiro de penas em cima de uma torre de uma igreja, você nunca mais vai juntar as penas de novo. Então, se houver uma exposição acima do que é o normal, aquele paciente vai ficar exposto para o resto da vida. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco comedido nessas coisas aí, nessas permissividades, né, da medicina. E falando em inovações, a gente vê a tecnologia avançando continuamente e trazendo benefícios em diversas áreas, né? Na área de cirurgia plástica, quais são as tendências, as inovações que, de fato, elas são benéficas para o paciente e vieram para agregar? Você me falou em relação à invasão da especialidade, né, que está acontecendo muito também, além desse problema dos próprios cirurgiões plásticos criarem esses problemas no Instagram, mas tem um problema também da invasão da especialidade, né? E eu te diria que as grandes inovações está assim, você saber associar as coisas que são boas e juntar tudo numa determinada técnica. Ou seja, você junta várias táticas para ter uma técnica, certo? Que vai levar a um bom resultado para o paciente. Na cirurgia plástica, por exemplo, da face hoje em dia, a gente associa muito a cirurgia da
retirada do excesso de pele, que é a cirurgia do lifting facial, Uhum. correção da flacidez da musculatura facial, correção da flacidez da pele da face, e a reposição das estruturas da face que envelhecem sendo reabsorvidas, como a gordura e o osso. Então a gente tem os preenchimentos. Hoje a gente tem produtos excelentes no mercado, né? Que a gente pode usar, associando também a estimuladores do colágeno. Então, são vários fatores. Na lipoaspiração, eu acredito que um dos grandes benefícios que a cirurgia plástica teve foi o uso do vibrolipoaspirador. Pode parecer uma coisa antiga, eu uso o vibrolipoaspirador desde o ano 2001, né? Mas foi uma coisa que mudou totalmente e até hoje é usada. A gente viu várias coisas serem usadas na lipoaspiração, como laser, como ultrassom, como várias outras coisas, que foram, né? E espero que não voltem, tá certo? Porque tem várias coisas que a gente tem que dar valor realmente àquela coisa que vai te trazer os benefícios dos pacientes sem nenhum prejuízo. Você é uma pessoa com larga experiência, não vou dizer em idade, né? Mas em atividade, né? Mas tem deve ter passado por situações inusitadas, desafiadoras e que também causou impacto em você e a pessoa. Que fatos assim você marcou de alguma forma nesses aspectos? Olha, eu me lembro uma coisa que junta muito do que a gente já conversou sobre isso agora, com um pouco de humor e como conseguir resolver isso de uma forma boa para entrar numa conversa mais realista com a paciente. Uma vez eu recebi uma paciente no meu consultório, ela sentou na minha frente, eu disse, pois não, o que é que a senhora deseja fazer? Ele disse, olha, doutor, eu desejo levantar a ponta do nariz, aumentar o queixo, fazer uma suspensão na face, fazer uma plástica de mama, colocar uma prótese e fazer uma suspensão, tá? Fazer uma plástica de abdômen, fazer uma lipoaspiração aqui na coxa, aumentar o bumbum. Aí eu parei, me virei de costas, atrás da minha cadeira lá no consultório tem uma gavetinha com um móvelzinho com várias gavetas, abri a primeira, abri a segunda, fechei, abri a terceira, fechei. Ela olhou para mim e disse, o senhor está procurando alguma coisa? Eu disse, estou procurando minha varinha de condão. E aí ela caiu numa risada maior do mundo e disse, doutor, realmente eu estou pedindo demais, né? Eu digo, vamos conversar uma coisa de cada vez, é assim que a gente faz, ver qual a sua prioridade, que a gente não pode fazer tudo assim de uma vez só, tal. Ela, não, realmente, vamos conversar. E aí rolou uma conversa boa, um papo bom, e ela fez as cirurgias gradativamente. E também na área de tratança de câncer, também tem uns aspectos que você intervém para dar àquela paciente ou aquele paciente a questão da autoestima também, né? A minha residência foi muito baseada na cirurgia reconstrutora no Instituto Nacional do Câncer, né, Cláudio? Eu acho que ali a gente pega muita mão, né? Como dizia meu chefe, poxa vida, se eu faço uma reconstrução de nariz total, se eu faço uma reconstrução de orelha, faço uma reconstrução de pó, porque eu não sei fazer uma plástica de face. Então, a cirurgia reparadora realmente é uma escola maravilhosa. A cirurgia plástica hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem valorizado muito a cirurgia reconstrutora, né? A cirurgia reconstrutora de mama, a cirurgia reconstrutora por câncer de pele, né? Tem sido uma tônica muito grande. Eu me lembro um caso impactante que eu tive na minha residência de cirurgia plástica, que foi um paciente de 34 anos, natural daqui do Ceará. Isso aí que eu publiquei, até foi publicado esse caso pela Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, porque foi um caso inédito. Hoje é sempre referenciado em outros trabalhos sobre isso, porque eu ainda era residente do 3º ano de residência de cirurgia plástica, estava praticamente faltando 2 meses para o final da minha residência, e eu era o chefe do ambulatório, porque o staff do ambulatório já havia saído, era 4h30 da tarde, mais ou menos, quando o doutor Jurandir, que era o chefe do serviço de cirurgia oncológica do hospital, liga para o ambulatório e diz, olha, Araceli, eu já o conhecia, olha, Araceli, vem aqui que tem um buraco para você fechar, que era assim que a gente falava brincando lá no INCA, né?
E doutor Rui dizia, pode fazer o buraco, que era o meu chefe, pode fazer o buraco que a gente fecha. Uhum. E quando eu cheguei lá, Cláudio, o paciente estava em posição ginecológica, posição de litotomia, porque tinha sido submetido a uma amputação abdômeno-perineal do reto, com ressecção de toda a nádega, porque ele tinha múltiplas metástases perianais, Uhum. e simplesmente era realmente um buraco, um enorme. Olhando por baixo, a gente via a cavidade abdominal todinha. Mesmo. Né? Já tinham feito uma colostomia do lado esquerdo, e a única coisa que eu tinha era o lado direito do abdômen, porque o lado esquerdo eu não poderia usar. Ou seja, não sobrava muita coisa Não. para. Aí eu fiz o seguinte, foi uma coisa assim de estalo, de lembrar de algumas técnicas, aquela história, lembrar de algumas técnicas, juntar e ver o que é que você vai fazer. E fiz um retalho do reto abdominal, vertical, que chama Drever, que é utilizado para reconstrução de mama. No entanto, o pedículo desse retalho é superior, é na epigástrica superior. Eu fiz o contrário. Liguei a epigástrica superior e dissequei a Puxa. inferior e deixei o retalho na inferior. Mergulhei o retalho por dentro do abdômen, passei pelo oco pélvico e saí na nádega, para reconstruir o que precisava de pele na nádega e o volume do oco pélvico para preencher, já que tinha sido ressecado o reto, tudo. Então foi um caso que assim, marcou a minha vida, né? Marcou a minha vida. Eu me lembro quando o meu chefe, no outro dia, né, pediu para eu descobrir o curativo, que eu descobri o curativo. Quando ele olhou, ele deu quase um pulo para trás. Você fez um retalho desse tamanho. Eu digo, o senhor não disse que tinha feito um retalho para reconstruir o períneo? Ele disse, foi, mas um retalhinho desse tamanho, não foi um retalho desse tamanho. Quer dizer, isso aí marcou demais. Então, acho que a cirurgia reparadora traz muita cancha para você, traz muita satisfação pessoal como cirurgião, como médico, né? E acho que é importantíssimo na cirurgia plástica a cirurgia reconstrutora. E digo também, eu não faço, mas eu acho que uma parte importantíssima da cirurgia plástica é a cirurgia do queimado. Sim. Que quem se dedica a isso é igual um torcedor do Flamengo, como eu, né? Como Uma nós. vez queimado, sempre queimado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, tem no hino, né? Então, é uma especialidade também que tem que ter muita dedicação. Eu me lembro muito no AMIP, a gente tinha uma unidade de queimados, a Regina, ela trabalhava lá, e Rejane. Rejane, Matias. e ela operava milagres, é difícil. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nosso bate-papo, a gente podia ficar aqui horas e horas, mas eu sei que eu já tomei muito do seu tempo, mas eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores, ouvintes, com relação à cirurgia plástica. Aquele que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, qual a orientação, qual a recomendação, qual a mensagem que você passa para eles? Em primeiro lugar, só você me lembrou uma pessoa que eu gosto muito, a doutora Rejane Matias, queria deixar a minha homenagem a ela. E dizer o seguinte, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Isso é um slogan, Cláudio, que eu uso há muito tempo. Acho que a gente tem que valorizar muito o profissional que passa 6 anos fazendo uma residência de cirurgia plástica para poder fazer aqueles procedimentos, e a gente vê uma invasão muito grande na nossa especialidade, como disse você, por pessoas que fizeram cursinhos de 1 ano, cursinho de 6 meses, cursinhos a longa distância, e aí se julgam cirurgiões plásticos e pode fazer tudo que o cirurgião plástico faz. Eu acho que o conselho que eu dou para o cirurgião, para o paciente que quer ser operado, quer fazer uma cirurgia plástica, é que ele procure o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Veja se aquele cirurgião que está fazendo aquela propaganda no Instagram, que está fazendo aquelas publicações, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, certo? Se ele tem realmente especialidade em cirurgia plástica. E aí sim, eu acho que ele pode procurar esse profissional, certo? Ele não vai ter a garantia de que vai ter o melhor resultado do mundo, mas ele vai ter a garantia de que está operando por um cirurgião qualificado. Isso não significa que o resultado vai ficar do jeito que ele quer, mas que ele vai ter uma probabilidade muito grande de ter um resultado bom, satisfatório, é quando ele procura um cirurgião que tenha essa formação. Eu digo isso para todas as especialidades, porque eu sou um cara assim que valorizo demais o chamado especialista.
eu acho que a medicina tinha cada vez mais que valorizar o especialista, aquele cara que sabe qual é o parafuso que vai apertar. Porque aí a gente ia ter pessoas cada vez mais qualificadas. Acho que a medicina pública tem que ter aquela parte de triagem, né? Onde a gente vai ver o que é que o paciente tem e para onde ele deve ir e a partir daí levar para a especialidade. Eu acho que é a única forma, Claudio, da medicina voltar a ter respeito. Eu acho que você sabe muito bem que o médico hoje não tem mais o mesmo respeito que tinha nem na nossa época, nem na época anterior à nossa. O respeito que a gente tinha aos nossos professores era uma coisa totalmente diferente do que hoje a gente vê nas universidades, o respeito que os alunos têm com os professores. Né? Então, eu acho que quando você se torna especialista, quando você tem uma educação voltada para ter especialistas em cada área, pessoas que sabem o que estão fazendo e vão fazer da melhor forma possível, a medicina vai cada vez mais ser valorizada novamente. Araceli, perfeito as suas colocações, a sua visão, a importância. Você fala em nome não só de você, mas da especialidade que você abraçou. Eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade e parabenizar. É uma honra, meu amigo, estar aqui com você. Ok. Um abraço.